Nessa videoaula a gente vai ver como calcular a área de um triângulo quando nós temos os três pontos que estão nos vértices desse triângulo. Ou seja, a gente vai calcular a área de triângulo a partir das coordenadas dos seus vértices. Bem, vamos então definir como é que vem a ser isso. Para a gente definir, a gente vai considerar inicialmente um triângulo de vértices A, B e C. Vamos dizer que o vértice A tem coordenadas x1, y1, que o vértice B tem coordenadas x2, y2 e que o vértice C tem coordenadas x3, y3. Então vamos tomar aqui um plano cartesiano. Está aqui o ponto A, coordenadas x1, y1, o ponto B, coordenadas x2, y2 e o ponto C, coordenadas x3, y3. Bem, como a gente pode perceber, esses três pontos não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. Eles formam esse triângulo que eu destaquei. O nosso intuito aqui é o seguinte: como é que eu calculo a área desse triângulo sabendo as coordenadas dos três vértices? É bem simples, ó. Inicialmente, a gente vai chamar de det o determinante obtido a partir das coordenadas dos vértices. Aí você diz, e como é que vai ser esse determinante? Do mesmo jeitinho que a gente montou no tópico anterior para a gente falar de condição de alinhamento de três pontos. Então, primeiro eu vou montar o determinante, onde eu coloco na primeira linha as coordenadas do primeiro vértice, na segunda linha as coordenadas do segundo vértice e na terceira linha as coordenadas do terceiro vértice. A terceira coluna preenche tudo com 1. Então, inicialmente, eu vou calcular esse determinante. Como os três pontos não estão alinhados, nós já sabemos que esse determinante ele não vai dar zero, ele vai dar um número diferente de zero. E aí, o que você faz com esse determinante? Tendo o determinante, a área do triângulo, a área que eu vou chamar de A desse triângulo, ela vai ser calculada dessa forma aqui, ó. A área será o módulo do determinante dividido para 2. Então percebam que isso é uma continuidade do tópico que a gente já falou anteriormente. A gente já viu como é que se calcula esse determinante para saber se os três pontos são ou não alinhados. O que a gente vai fazer agora? Para a gente calcular a área do triângulo, a gente vai pegar o módulo do determinante e vai dividir para 2. O módulo desse determinante dividido para 2 é a área do triângulo. Então percebam que é um conceito bem simples, continuação do tópico anterior. Vamos lá então. Vou trazer aí um exemplo para nós vermos a aplicação desse tópico. Eu quero saber qual é a área do triângulo cujos vértices são A de coordenadas -1 e 3, B de coordenadas 3 e 3 e C de coordenadas 2 e 0. Bem, eu vou começar montando o determinante, né? Montando o determinante, eu coloco na primeira linha -1 e 3. Na segunda linha eu coloco 3 e 3, coordenadas do ponto B. E na terceira linha eu coloco as coordenadas do ponto C, que são 2 e 0. Preencha a terceira coluna tudo com 1. E vamos calcular o determinante. Sobe o 2, baixa o -1. Sobe o 1, baixa o 1. Vamos lá então, né? Calculando o determinante. 2 vezes 3 dá 6. -1 vezes 3 dá -3. 3 vezes 0 dá 0. Voltando, tem que trocar o sinal. 3 vezes 3 dá 9, coloco -9. 3 vezes 2 dá 6, coloco -6. 0 vezes -1 dá 0. Vamos então agora juntar todos os valores. 6 menos 3 dá 3. 3 menos 9 dá -6. -6 com -6 dá -12. Então, o determinante deu -12. Lógico, né? Como é um triângulo, o determinante tem que dar um número diferente de zero. Tendo o determinante, eu posso calcular a área. Porque, como a gente viu, a área é o módulo do determinante dividido para 2. Então, vai ficar o módulo de -12 dividido para 2. Lembrem que o módulo é só eliminar o sinal. Então, o módulo de -12 é 12 positivo. Portanto, a área é 12 dividido para 2, que é 6. Observe que é uma estratégia bem rápida, bem prática,
para se calcular a área do triângulo a partir das coordenadas do vértice. Então, nós temos nesse primeiro exemplo um triângulo de área, 6 unidades de área. O segundo exemplo, um terreno em que será construído um quarto, ele tem um formato triangular. E quando esse terreno é representado em um mapa, os vértices desse triângulo são o ponto A de coordenadas 3 e 3, o ponto B de coordenadas -1 e 1, e o ponto C de coordenadas 2 e -1. Pergunta, qual a área desse terreno? Bem, como nós temos um terreno triangular e nós sabemos as 3 coordenadas dos 3 vértices desse triângulo, é só a gente calcular pela fórmula do determinante. Então, eu vou começar montando o determinante. Na primeira linha eu coloco 3 e 3, coordenadas do ponto A. Na segunda linha eu coloco -1 e 1, coordenadas do ponto B. E na terceira linha eu coloco 2 e -1, coordenadas do ponto C. A terceira coluna eu vou colocar tudo 1. Vamos então resolver o determinante. Sobe o 2, baixa o 3, sobe o 1, baixa o 1. Calculando aí os produtos do determinante, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 1 é 3, -1 vezes -1 dá 1 positivo. Voltando, 3 vezes -1 dá -3, coloque mais 3. 1 vezes 2 dá 2, coloque -2. E -1 vezes 3 dá -3, coloque mais 3. Agora é só juntar os valores. 6 mais 3 dá 9, com mais 1 dá 10, mais 3 dá 13, -2 dá 11, 11 mais 3, 14. Então, o determinante dá 14. Vejam, mas a área não é 14. Tendo o determinante, nós temos então que a área é o módulo do determinante dividido para 2. Então, vai ficar o módulo de 14 dividido para 2. Bem, quanto é o módulo de 14? É 14. Então, a área será 14 dividido para 2, que é 7. Então, nós temos aí um terreno cuja área desse terreno é 7 unidades de área. Terceiro exemplo. Dados os pontos A de coordenadas -3, e 2, B de coordenadas 0 e -2, e C de coordenadas A e 4, determine o valor de A para que A, B e C sejam vértices de um triângulo de área igual a 22. Observem que essa questão é um pouco diferente. Ela não é para a gente calcular a área. Essa questão ela já me deu a área é 22. Ela pede que eu descubra qual o valor da abscissa A, a abscissa do ponto CA, e que também depende dela a abscissa do ponto A. O que você vai fazer? Embora não seja para calcular a área, mas como a questão envolve área, o processo é o mesmo. Você começa pelo cálculo do determinante e depois você aplica na fórmula da área. Pelo cálculo do determinante, você coloca então na primeira linha as coordenadas -3A e 2 do ponto A, na segunda linha 0 e -2 do ponto B e na terceira linha A e 4 do ponto C. Preencha a terceira coluna tudo com 1. E vamos resolver. Sobe o A, baixa o -3A, sobe o 1, baixa o 1. Vamos para o cálculo do determinante. Eu pego aqui A vezes 2 dá 2A, -3A vezes -2 dá mais 6A. Esse produto 0 vezes 4 é 0. Esse produto 2 vezes 0 é 0. -2 vezes A dá -2A, troque para mais 2A. Aqui o produto 4 vezes -3A dá -12A, troque para mais 12A. Então agora é só juntar. 2A mais 6A dá 8A, 8A mais 2A dá 10A, 10A mais 12A vai dar então 22A. Descobrimos que o determinante é 22A. Faz o que agora? Então agora eu vou para a fórmula da área. Lembrando que a área é 22, nós sabemos que a área é o módulo do determinante dividido para 2.
Como a área é 22, então substitua o A por 22 igual. No lugar do determinante, coloque 22A. Então fica 22 é igual ao módulo de 22A sobre 2. Faça aí produto dos meios pelos extremos. Uma vez o módulo dá o módulo de 22A igual 22 vezes 2, 44. Nós chegamos numa equação modular. Como é que você resolve a equação modular? A equação modular é quando a incógnita está dentro do módulo. No caso, aí, o A está dentro do módulo. Para você eliminar esse módulo, você tem que colocar mais ou menos do outro lado. Você tem que colocar mais ou menos no 44. Então, você retira do módulo, escreve apenas 22A igual a mais ou menos 44. Se 22A é igual a mais ou menos 44, então o A será igual a mais ou menos 44 dividido para 22. Ou seja, o A é mais ou menos 2. Então nós temos dois valores possíveis para A, para que nós tenhamos essa área desse triângulo igual a 22. Tanto a gente pode ter o A igual a 2 positivo, como a gente pode ter o A igual a menos 2. Então são dois valores possíveis. Sempre esse tipo de questão que já der o valor da área, quase sempre ele vai me dar duas respostas possíveis. Por quê? Por causa que você coloca, na hora que for resolver a equação modular, você coloca mais ou menos do outro lado. Então esse mais ou menos vai me dar duas respostas diferentes. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde a gente falou como se calcula a área de um triângulo tendo as coordenadas dos três vértices desse mesmo triângulo.